Bem, boa tarde. Estamos iniciando mais um seminário via web promovido pelo Sinduscom Paraná. Hoje o nosso tema é pandemia do coronavírus nas obras públicas. Gostaria de agradecer, e já apresentando, quem está participando desse bate-papo, que é o Fernando Vernalha, consultor jurídico do Sinduscom Paraná e também da CEBIC. Nosso companheiro José Eugênio Gise, vice-presidente da CEBIC e também conselheiro do Sinduscom. E o Carlos Eduardo Jorge, presidente da Comissão de Infraestrutura, a COINFRA, da CEBIC, a quem eu já passo a palavra para o início desse bate-papo. Bora. Obrigado, Carlos. Boa tarde, José Eugênio Gise, Fernando Vernalha, e a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo aí nesse momento. Eu, primeiro, parabenizo e agradeço aí ao Sinduscom Paraná pela iniciativa e pelo convite. Eu acho que não é nem preciso afirmar isso com muita ênfase, mas essas últimas semanas, com certeza, mudaram o mundo. A pandemia do Covid-19 já provocou sérias e irremediáveis mudanças em nossa vida e sociedade, para o bem e para o mal. A verdade é que o mundo que nós conhecíamos já não existe mais. Ninguém ainda sabe as reais consequências que poderão advir dessa pandemia na sociedade. Mas também não há dúvida que, desde já, devem ser tomadas as medidas adequadas para minimizar essas consequências. Cada um de acordo com as suas necessidades, cada um de acordo com as suas possibilidades. No plano dos negócios, dos nossos negócios, que eu acho que será a tônica dessa conversa hoje, além da preservação da saúde e do bem-estar dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, que esse sim é o maior ativo das nossas instituições, eu acho que a ordem do dia é tentar manter a situação financeira controlada das nossas empresas. Nesse sentido, então, saber evitar, mitigar conflitos será muito importante, talvez vital, para os negócios durante e principalmente no pós-crise do Covid-19. Acho que antecipar a resolução de possíveis disputas ou até solucioná-las já nesse momento, de forma hábil, de forma eficiente, pode ser determinante para que nós enfrentemos e superemos essa crise. Nos canteiros de obras públicas, e não só obras públicas, mas também de concessões, parcerias público-privadas, as situações atuais mais recorrentes que nos chegam dizem respeito, por exemplo, a dilatação dos prazos contratuais, isso em função da redução do contingente de trabalhadores afastados por questão de grupo de risco, estabelecimento de turnos no trabalho, dificuldades ou até cancelamento de pedidos de materiais de construção. Isso, com certeza, tem colocado na ordem do dia a questão da dilatação dos prazos contratuais. Também reequilíbrio econômico-financeiro de contratos, suspensão de obras e até mesmo rescisões contratuais são temas que devem ser colocados agora para que a gente possa discutir. Por essas razões, eu considero, então, da maior importância essa iniciativa de hoje do Sinduscom Paraná, no sentido de melhor orientar as empresas, dar melhores condições de tomada de decisão numa hora em que a insegurança é um fator muito grande em todas as nossas ações, nas nossas atitudes. Eu acho que mais eficiente para essa reunião, Carlos, Gise, seria o Dr. Fernando Vernalha fazer uma apresentação de situações e das correspondentes medidas cabíveis em cada uma delas, para que depois a gente possa partir para uma conversa de perguntas, de respostas, de colocações mais pontuais em cima dos casos que o Fernando apresentou. Eu peço só licença nesse momento inicial
para colocar algumas das ações que a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a CEBIC, vem tomando, aí no plano mais geral, mais nacional, ações essas que têm contado com a colaboração incansável do Sinduscom Paraná, grande parceiro nosso nessa luta, e que acabam por refletir positivamente aí para todo o setor. A primeira ação que eu destaco, dentre as várias que a gente vem fazendo, é a questão da melhoria do crédito. Há uma dificuldade muito grande, né? Se já havia no passado, antes dessa crise, a crise vem colocando um plano mais dificuldade ainda o acesso ao crédito das empresas. Um exemplo clássico que a gente pode destacar é a medida provisória, a medida que foi tomada pelo governo para financiamento da folha de salários, até 2 salários mínimos, medida essa que alcançou empresas com faturamento até 10 milhões. Na realidade, a garantia para esse financiamento vem 85% de recursos da União e 15% de bancos privados, foi um acordo feito com a FEBRABAN. O BNDES é um mero repassador, né, nessas situações, mas quem vem analisando a concessão desse crédito são os bancos privados. E a gente tem percebido a grande dificuldade, o endurecimento da classificação da concessão de crédito, mesmo numa situação dessa, relativa a essa facilitação da folha de salários. Então, eu acho que um dos pleitos e uma briga que a gente vem tendo com bastante vigor, junto ao Ministério da Economia, Banco Central, é realmente para a extensão da facilitação de créditos, não limitado a empresas com 10 milhões, mas acima até de 300 milhões, esse percentual, essa faixa de empresas tem tanto ou mais dificuldade do que as empresas que foram atendidas nesse primeiro momento. Então, essa é uma briga que a gente vem desenvolvendo e acredito que já foram tomadas as primeiras medidas. Prova é que hoje ainda bancos privados estão mantendo uma reunião com o governo exatamente com essa pauta. Uma segunda medida que eu destaco, essa a gente vem desenvolvendo aqui em São Paulo, mas eu cito como exemplo que pode servir para o estado do Paraná. Nós estamos solicitando ao governador João Dória o pagamento imediato de precatórios já depositados na Justiça. São precatórios recursos que já saíram do orçamento do Estado, portanto, não estão mais contabilizados no orçamento, e que não estão sendo pagos meramente por questões burocráticas. Eu acho que o destravamento imediato, rápido, desses recursos de precatórios, pelo menos aqui em São Paulo, a gente avaliou que já ajudaria várias empresas que têm recursos para receber do Estado. Fizemos uma grande ação junto à Caixa Econômica Federal para flexibilizar, e as portarias já saíram no início do mês de março, flexibilizando a questão dos convênios de transferência de recursos da OGU, do Orçamento Geral da União e obras do PAC, para estados e para municípios. Então, ficou muito mais prático, ficou muito mais ágil a questão, por exemplo, de não haver dupla vistoria de obras, a questão de liberação de medições, a questão de reprogramação de contratos e de projetos. A Caixa nos atendeu e, realmente, essas medidas já estão sendo implantadas com sucesso na agilidade desses convênios com recursos da União para estados e para municípios. Um pleito que nós estamos desenvolvendo também, era para ser conversado numa reunião hoje, com o secretário da Desburocratização, mas ele acabou cancelando, passou para outra data, é para que, principalmente os municípios que já estavam em dificuldade antes da crise do Covid-19, essa dificuldade se acentua agora na crise, portanto, eles têm grande dificuldade de obter a CND, a Certidão Negativa de Débito, e, com isso, ficariam bloqueadas as transferências de recursos da União para os municípios. O que a gente está pedindo é que, realmente, o fato dos municípios estarem inadimplentes com a União não bloqueie, nessa fase, nem que seja transitória, a transferência de recursos da União para estados e para municípios. Isso aí me parece que será atendido. E no plano trabalhista, uma preocupação que a gente tem ainda, porque não está resolvida, é que mesmo com a edição da medida provisória 927, que deu toda a flexibilização do trabalho, da questão de dispensa de trabalho, etc.,
não ficou claro que a eventual contaminação nos canteiros de obras pelo Covid-19 não poderia ser classificada como doença ocupacional. Eu acho que é impossível você determinar o nexo causal numa pandemia. Então, nós colocamos hoje para o secretário do Trabalho para que fique bem claro que as eventuais contaminações de Covid-19 em canteiro não possam ser consideradas como doença ocupacional, evitando com isso gerar um passivo logo ali na frente de ações em Ministério do Trabalho, ações trabalhistas, de ressarcimento por conta disso. Essas são alguns dos flashes que eu queria dar. As ações que a gente vem determinando no plano federal, elas evoluem a cada dia, né? Conforme essa situação vai se colocando na nossa frente, a gente vai elaborando as medidas de contraponto, com duas principais preocupações que norteiam o nosso trabalho. A primeira delas, sem sombra de dúvida, é a manutenção da saúde dos nossos trabalhadores. E o segundo plano tão importante quanto o primeiro, é a saúde financeira das empresas do nosso setor. Eu acho que são os dois pilares que estão determinando. Eu conversava antes da entrada aqui no ar dessa reunião com o Fernando Bernardi, com o Giz e com o Carlos, que acho que nós nunca trabalhamos tanto na vida como estamos trabalhando agora em home office, e não tem intervalo, né? Entra as solicitações em grupo de WhatsApp. Hoje de manhã eu fui ver uma que entrou, eram 2h10 da manhã, eu quase perguntei para quem me mandou, você não dorme mais? Não tem aquele momentinho de dormir, né? Porque eu acho que as dúvidas são muitas, e eu acho que a gente tem que estar pronto aí para poder prestar todo aquele esclarecimentos que não seja possível. Então, eu acho que, num primeiro momento, é isso que eu queria colocar. Eu acho que o Fernando poderia, agora, o doutor Fernando Bernardi, poderia fazer as suas colocações, e, em seguida, a gente abre um bate-papo mais de canteiro mesmo, né? De chão de fábrica, colocando as situações para que a gente possa ir comentando em cima de cada uma delas. Doutor Fernando, uma boa tarde, a palavra é sua. Obrigado, Carlos Cade. Queria cumprimentar você, agradecer ao Sinduscom o teu nome, queria cumprimentar o Gize e o Carlos Eduardo do Major, dizer que é uma satisfação poder participar dessa discussão. Eu queria, de início, lembrar que essa pandemia, ela tem, como todo mundo já vem dizendo e vem analisando, ela tem imposto uma série de decorrências no âmbito dos contratos de obra pública, que envolvem não apenas medidas e providências voltadas ao atendimento de objetivo de saúde pública, né? A gente está falando de uma série de iniciativas no âmbito dos canteiros, ali voltado para a sanitização do ambiente de trabalho, uso de máscaras, eventualmente a limitação de trabalhadores por área, e, em alguns casos, chegando mesmo à suspensão da execução do contrato, né? Em alguns casos, as administrações públicas, isso geralmente vem por meio de atos estatais, têm suspendido a execução dos contratos para evitar a propagação do vírus, né? Então, o objetivo aqui é a contenção da propagação do vírus, é o evitamento do contágio por conta aí do contexto da pandemia do coronavírus. Mas há outras decorrências também dessa pandemia, que são decorrências mercadológicas, né? Há os efeitos mercadológicos da crise que têm chegado aos contratos de obra pública. Então, nós temos percebido também que há não apenas o encarecimento de certos insumos, que são insumos relevantes, né, utilizados no âmbito da execução desses contratos, como a indisponibilidade, eventualmente, de insumos e até de serviços, né, serviços que eventualmente sejam demandados ali para o prosseguimento da execução da obra. Então, assim, todas essas decorrências da pandemia têm criado, logicamente, dificuldades operacionais para a execução desses contratos de obra pública e também a oneração dos custos de produção do contrato, né? Então, há uma série de medidas jurídicas que podem e devem ser tomadas, né, com vistas à adequação do objeto dos contratos, para neutralizar o efeito dessas decorrências, quer dizer, a repercussão econômica e mesmo do ponto de vista da execuibilidade dos contratos, que tem gerado esses fatos, né,
havidos aí no contexto da pandemia, há uma série de medidas jurídicas que podem ser implementadas tanto por meio das administrações públicas quanto por meio das empresas contratadas, que são aí vocacionadas para neutralizar os efeitos desses fatos, né, desses agravos econômicos, principalmente, que têm sido gerados na esfera dos contratos de obra pública. A gente já vem discutindo muito isso, né? Discutimos até, Carlos, no ambiente da CEBIC, aquele dia falamos muito das principais medidas aí que podem ser adotadas para a contenção dos efeitos da crise no âmbito de contratos. Eu resumiria aqui em 5 possibilidades. Eu acho, primeiramente, o Carlos comentou isso, a reprogramação dos prazos contratuais, né? Claro, isso é uma decorrência até lógica da necessidade de você manter ali a execuibilidade da execução do contrato. Na medida em que se demonstre que um fato gerado no âmbito da execução do contrato, por exemplo, a indisponibilidade de um insumo, ou mesmo a oneração excessiva no preço de insumos, que retire a capacidade, né, de custeio ali, do ponto de vista do fluxo de recursos necessários para a autossustentabilidade financeira da obra, isso pode gerar necessidade da reprogramação dos prazos contratuais, né? E essas medidas mesmo, que vêm sendo implementadas por iniciativas das próprias administrações públicas, como a limitação do número de trabalhadores por área, eventualmente outros procedimentos ali de sanitização que podem desacelerar o ritmo de execução do contrato, provocar uma desaceleração do ritmo de execução do contrato, isso demanda, evidentemente, a reprogramação dos prazos. Eu acho que isso é, inclusive, um direito do contratado privado. Então, essa é a primeira medida, é a readequação dos prazos. Eventualmente, até no contexto, por exemplo, de suspensão da execução do contrato, a devolução de prazo possa, inclusive, demandar um prazo maior do que o prazo originário, né, previsto ali no cronograma físico-financeiro da obra. Isso tem que, obviamente, tem que se computar aí, desmobilização, mobilização, enfim, isso vai depender também das novas circunstâncias do momento em que o contrato, em que a execução do contrato é retomada. Então, a reprogramação de prazos é uma possibilidade, eu diria que é uma necessidade para assegurar a continuidade da execução do programa do contrato. Depois, nós teríamos a própria suspensão da execução do contrato, isso pode advir, né, dessas medidas estatais. Em muitos casos, a gente está vendo que há decretação da suspensão do contrato, e aqui faço uma crítica, assim, em muitos casos, essa suspensão não vem acompanhada de um planejamento para o prosseguimento do contrato, né? Eu acho que são suspensões até irresponsáveis desse ponto de vista, porque se é verdade que o contrato deve ser suspenso em alguns casos, né, em situações mais críticas, inclusive com esse objetivo de evitar a propagação do contágio, é verdade também que a suspensão tem que ser programada, há uma série de consequências ali no âmbito do contrato que precisam ser objeto de planejamento pela administração pública. Isso não tem ocorrido, né, em muitos casos, depois eu quero voltar nesse assunto. Então, a suspensão do contrato é uma possibilidade, inclusive pode ser um direito do contratado, né, se ele demonstrar que ali as decorrências da pandemia têm gerado um óbice, pelo menos provisoriamente intransponível ao prosseguimento da execução do contrato, ele tem o direito de suspender a execução do contrato. Evidentemente que aí há necessidade de documentar, de fazer uma série de demonstrações, mas essa é uma possibilidade. Eu lembro sempre que a suspensão do contrato sem justa causa, né, e sem comunicação prévia à administração pública é uma hipótese de rescisão em desfavor do contratado privado. Eu preciso observar isso, por isso que a suspensão é uma medida insensível do ponto de vista jurídico, porque ela pode ser não demonstrada a justa causa, né? Me parece que nesse caso existe, mas o que eu refiro a uma justa causa é a demonstração ali nos casos concretos da relação de causa e efeito entre o impacto que é gerado no âmbito da execução daquele contrato, né, e a medida de suspensão. Né? Tem de se demonstrar que essa medida é a medida mais adequada para assegurar ali a continuidade da execução do contrato futuramente. Né? Quer dizer, é a medida ali imprescindível, né, a única medida cabível em função das circunstâncias. Isso aí a gente invoca sempre o princípio da proporcionalidade, que deve orientar
a eleição ali, a escolha da medida mais adequada para neutralizar os efeitos do impacto de um fato específico aí que pode ter ocorrido no contexto da pandemia. Então, é importante dizer isso, que a suspensão é uma possibilidade, é um direito do contratado, mas tem que demonstrar a justa causa e tem que haver comunicação prévia para a administração pública. Depois, a adequação do objeto do contrato e, eventualmente, a alteração do próprio projeto, né? Eventualmente, né, a indisponibilidade, por exemplo, de um certo serviço, que é o serviço ali essencial, né, para que a execução do contrato possa prosseguir. Eventualmente, há necessidade de mudar a tecnologia, mudar as metodologias que foram originariamente previstas no projeto. Tudo isso pode ensejar a mudança do próprio objeto do contrato, alteração de projeto e mudança do objeto do contrato. Inclusive para se assegurar a execuibilidade técnica do contrato, né? E esse é uma possibilidade, eu diria que é um assunto sensível também, porque, enfim, toda vez que há modificação de contrato, isso é um tema crítico da perspectiva dos controladores, né? A gente sabe que os aditivos contratuais, né, isso é um tema muito indigesto para o controle, então é preciso também que tudo isso seja muito bem documentado, muito bem instruído, eventualmente com a participação dos próprios controladores. Eu tenho defendido isso muito, né, que haja a participação dos controladores no processo de redefinição do plano do contrato, para evitar que futuramente haja uma interferência do controle, né, no sentido de se entender pela invalidade do aditivo contratual, já num outro contexto, né, no momento em que não há mais pandemia, as análises podem, enfim, chegar à conclusão, né, de que havia ali, de que não havia ali os pressupostos para uma alteração daquela dimensão, né, no âmbito do objeto do contrato. Eu acho muito importante que as adequações do objeto do contrato e as alterações do projeto se cerquem de todos esses cuidados e, tanto quanto possível, elas contem com a participação do controlador. Eu acho também, e isso talvez até uma consequência de muitas dessas medidas jurídicas, né, que é o reequilíbrio econômico-financeiro. É uma situação que a gente vai viver muito, né, porque quase que 100%, eu diria, dos contratos administrativos, e, portanto, dos contratos de obra pública, foram impactados, né, pelas decorrências da pandemia. E isso, muito provavelmente, gerará a necessidade de que todo esse conjunto de contratos seja reequilibrado. E o reequilíbrio econômico-financeiro é um tema, eu acho, dos mais críticos, né, em primeiro lugar, porque há sempre muita dificuldade de se quantificar o valor do desequilíbrio contratual, das indenizações aí que são devidas ao contratado privado. Isso é sempre muito difícil. Em muitos casos, a gente vê que os processos chegam a ser arquivados pela falta de capacidade das administrações públicas de avançar com essa análise. Ocorre uma espécie de paralisia pela análise, em função da ausência mesmo de metodologias, de parâmetros para se chegar à quantificação do reequilíbrio. E uma dificuldade ali, circunstancial, caso a caso, de se demonstrar o tamanho do desequilíbrio. Como as administrações públicas não têm muito incentivo, né, para reconhecer o desequilíbrio em favor do contratado privado, qualquer dificuldade ali é um motivo para que o processo seja abortado, né, ou para que ele simplesmente vá para a prateleira. Isso a gente vê muito na prática. Eu acho que também ele é um tema sensível por conta de ser um assunto, né, delicado da perspectiva do controle também, né, por tangenciar ali a modificação do próprio conteúdo econômico do contrato. Então, é sempre um tema difícil, né, também indigesto para o controlador, e, principalmente, eu acho que, nesse específico contexto da pandemia, os equilíbrios econômico-financeiros serão temas críticos em função da fragilidade fiscal das administrações públicas, né? O Carlos tocou um pouco nesse assunto. Eu acho que esse é um assunto da mais alta relevância, né? É um ponto de muita atenção, né? Até que ponto as administrações públicas terão capacidade fiscal, capacidade de honrar os compromissos financeiros, econômico-financeiros, aí subjacentes à execução dos contratos administrativos, não só para fins de reequilíbrio, mas para o próprio prosseguimento do contrato, né? A gente vê que essa é uma situação muito excepcional, que traz uma série de desafios para as administrações públicas,
haverá necessariamente realocação de recursos, inclusive para que as administrações públicas possam fazer frente às necessidades aí relacionadas à saúde, né? Vai ter que haver uma realocação de recursos para serviços de saúde, e isso, evidentemente, vai retirar a capacidade das administrações públicas de fazer frente a todos os compromissos até então assumidos. Vamos lembrar que as administrações públicas já vêm de uma crise fiscal, né? Já vem no cenário de muita restrição fiscal, e agora, com o contexto da pandemia, isso se agrava, né? Então, a pergunta é, esses contratos, né, que seguem sendo executados, contratos de obra pública, que demandam capital intensivo, diria assim, né, demanda uma programação orçamentária expressiva por parte das administrações públicas. Será que a gente não vai ver aí, será que não há um risco relevante, né, de default, aí, de falta de cumprimento dessas obrigações de pagamento pelas administrações públicas, um risco que se coloca em função desse contexto de fragilidade fiscal, agravada agora em função do contexto da pandemia do coronavírus? Essa é uma questão, eu acho, muito importante, é um ponto de atenção, o que nos leva a demandar das administrações públicas, né, uma programação, né? É verdade que o contexto da crise retira muito, né, a capacidade de planejamento de médio e longo prazo. A gente não consegue enxergar muito o que vai acontecer daqui a mais de 2, 3 meses. Mas o fato é que os contratos estão aí em execução e as administrações públicas precisam, né? O que a gente demanda essa institucionalidade do poder público. Elas precisam criar os planos de ação, o plano de recuperação do contrato, negociar isso com o contratado privado e só avançar na medida em que haja a programação de recursos para fazer frente a todas essas despesas. Então, eu acho que a questão fiscal é uma questão muito importante, né, e que, assim, pelas circunstâncias, é um ponto de alerta aí, da perspectiva do interesse das empresas, né, contratadas pelas administrações públicas. Eu acho também que as administrações públicas, exatamente por conta disso, deveriam liderar esses processos, não deveriam deixar que essas medidas fossem implementadas pelas empresas e, portanto, deixar correr solto aí a execução dos contratos. Eu acho que é o momento das administrações públicas chamarem para si a responsabilidade, né, institucional pela condução do processo de adaptação dos contratos. Todos os contratos, eu diria todos os contratos, sem nenhuma exceção, terão de ser adaptados. As administrações públicas têm que ter um plano para isso. Aquelas administrações públicas de maior capacidade institucional, né, geralmente as de maior porte, eu acho que elas vão acabar adotando uma solução do tipo que a gente viu, por exemplo, nos casos de reequilíbrio pelo DENIT, né, com o advento da nova política de preços da Petrobras, ali que se criou uma metodologia geral, uma métrica para o reequilíbrio de contratos. Quer dizer, houve uma organização do ponto de vista da administração pública, uma preocupação em se assegurar o reequilíbrio dos contratos, que naquela ocasião também houve um evento que acabou impactando todo o conjunto de contratos do DENIT, então houve uma preocupação em criar uma metodologia geral, né, inclusive por meio de instrução normativa, uma métrica, né, genericamente aplicável a todos os reequilíbrios. Eu acho que nas administrações de maior porte, de maior capacidade institucional, nós podemos ver soluções dessa natureza. O que me preocupa são as capacidades as administrações públicas de baixa capacidade institucional. E aí eu acho que esse é um ponto de alerta. Eu recomendo que as empresas procurem as administrações públicas para estabelecer essa interlocução e para demandar das administrações públicas a criação de um plano de ação para a adaptação dos contratos, inclusive, eventualmente, para abortar a execução do contrato, se for o caso. Quer dizer, uma vez vislumbrada a incapacidade, né, a insuficiência de recursos daquela administração pública para fazer frente às obrigações do contrato, a única solução pode ser abortar a execução do contrato, mas isso tem de ser um processo liderado e conduzido pelas administrações públicas. É o que nós esperamos das administrações públicas nesse contexto. Nós sabemos que há muita dificuldade de planejamento em função
das características dessa crise, mas, por outro lado, não é justo deixar que os contratos sigam sendo executados sem que haja perspectiva de que todos esses compromissos sejam honrados ali na frente. Então, eu diria que esse é um ponto de maior atenção, a questão da fragilidade fiscal das administrações públicas. Eu ponho um ponto de interrogação, né, sobre a capacidade das administrações públicas de honrar todos esses compromissos, porque nós teremos não apenas, né, a necessidade de fazer frente a todos esses reequilíbrios econômico-financeiros, mas a realocação de recursos, né, há uma política alocativa de recursos que provavelmente vai endereçar os recursos já escassos, né, os recursos públicos para fazer frente às necessidades de saúde, né. Então, assim, eu acho que esse é um ponto de grande relevância. Para resumir, assim, para finalizar e para resumir, eu acho que eu vejo aí no âmbito desse processo de adaptação dos contratos de obra pública em função das decorrências da pandemia, 5 princípios que eu acho que deveriam ser bem observados. O primeiro é esse princípio da institucionalidade. Eu acho que nós precisamos que as administrações públicas liderem isso. A gente precisa de institucionalidade na programação, na reprogramação dos contratos de obra pública, né, para que essa adaptação seja feita com muita responsabilidade e para que as empresas contratadas tenham um mínimo de previsibilidade com relação ao futuro desses contratos. Em segundo lugar, negociabilidade. É hora da gente flexibilizar um pouco as premissas aí convencionais que estão ali, que informam o regime jurídico dos contratos administrativos, né? Inclusive, esse é um recado para o próprio controlador, né? Preciso que a gente tenha agora uma visão um pouco mais flexível sobre a alterabilidade de contratos, porque nós vamos ter que soluções, nós vamos ter de ter soluções criativas, soluções heterodoxas, para que esses contratos possam ser adaptados com o menor sacrifício aí para todas as partes. Então, assim, eu acho que tem que ter flexibilidade, e nós veremos alterações de contratos mais expressivas que podem desafiar, na percepção mais ortodoxa do controlador, o princípio da licitação, né? Mas, enfim, o que interessa agora é a gente endereçar uma solução mais eficiente para a continuidade ou para a extinção dos contratos de obra pública vigentes. Depois, a proporcionalidade, né? Eu acho que a gente tem que adotar medidas que sejam proporcionais aos impactos gerados na esfera daquele contrato. Se é verdade que a pandemia traz todas essas decorrências, é lógico que a intensidade disso vai variar, cada caso é um caso. Há contratos que podem ser executados e que, eventualmente, uma frente de trabalho não consegue avançar, mas as outras sim, e aí é apenas uma reprogramação do cronograma físico-financeiro, enfim. É preciso encontrar ali a medida mais adequada para fazer frente àquele impacto gerado pela pandemia. Então, eu acho que tem uma análise aí do ponto de vista da proporcionalidade. E, por fim, a execuibilidade fiscal, que eu já comentei, que eu acho que também é um problema muito importante, quer dizer, a necessidade desse planejamento, ela se impõe, né, em função da demanda das empresas contratadas por previsibilidade, por responsabilidade, por institucionalidade da parte da administração pública. Então, eu acho que esses 5 princípios aí, na minha opinião, resumem, né, o padrão de comportamento que nós esperamos das administrações públicas nesse momento muito sensível, né, mas que, infelizmente, a gente precisa lidar com a realidade dos contratos e a readequação dos contratos, a reprogramação de prazos, a adequação do seu objeto é algo que necessariamente vai ter que ser endereçado em todos os casos. Então, assim, para resumir, eu acho que esse seria um panorama aí sobre todas as medidas jurídicas que, nesse momento, poderiam ser tomadas ou pelas administrações ou pelos contratados privados, para que a gente possa adequar os contratos à nova realidade aí imposta pelo contexto da pandemia do coronavírus. Perfeito, Fernando. Eu acho que... Giso, antes de você fazer algum... Um minutinho só, Carlos, eu vou passar para o Giso. Tá. Eu acho que você colocou bem, né, as possibilidades.
Acho que um dos pontos que você levantou, certamente o Gise vai comentar isso na sequência, que se a gente, nesse momento, continuar com a rigidez dos gabaritos dos controladores, daquilo que vem acontecendo ao longo do tempo, e vem endurecendo ao longo do tempo, certamente qualquer uma dessas medidas que a gente venha discutir aqui hoje acabarão não tendo sucesso, né? Eu acho que há de se trazê-los para um diálogo, para uma compreensão de que é um momento de excepcionalidade e se prevalecerem a rigidez dos gabaritos que eles colocam em relação a contratos, eu acho que a gente está fadado ao insucesso. O segundo ponto, Fernando, que você coloca, a questão fiscal seguramente já está impactando estados e municípios. Eu cito alguns exemplos do que está acontecendo aqui em São Paulo, que é um dos pontos que você levantou. Já estamos trabalhando com o governo para adequação do objeto de contrato em função da indisponibilidade de recursos. Então, eu acho que as duas coisas podem estar linkadas aí, né? A necessidade de readequação do objeto de contrato e ela se encaixando melhor e com mais segurança naquilo que é possível se desenhar num planejamento aí de médio prazo para estados e municípios em relação a recursos. Existem projetos, mesmo na área da educação, etc., que nos foi pedido já para ser revisado, houve um enxugamento físico do projeto para que coubesse na previsão de orçamento. Então, eu acho que é um trabalho que as entidades regionais podem e devem fazer. E o terceiro ponto, que aí eu chamaria atenção em todos os aspectos que você colocou, Fernando, para que o nosso setor, as nossas empresas, aprendam a se documentar em relação a esses fatos, que é a documentação que possa sustentar ali na frente o reequilíbrio econômico-financeiro, ou a suspensão dos contratos, que não tenham medo de fazê-lo, aprendam a fazê-lo, porque eu acho que, sem sombra de dúvida, ainda mais numa crise sem precedentes, o que a gente não tem como padrão anterior para se basear, eu acho que essa documentação, para instruir todo o processo, é de fundamental importância para ir para o momento posterior. São essas as primeiras observações que eu faria na fala do Fernando, e acho que agora o Gise pode dar uma comentada aí, Gise, por favor. Gise, antes de você comentar, eu já vou passar uma pergunta para você, de um participante, em que ele pergunta para você, e pode ser para o Carlos também, se já se pode traçar, em função desse impacto do Covid, nos investimentos, qual vai ser o impacto nos investimentos em infraestruturas e nas PPPs? Se já dá para traçar algum impacto. Acho que deu uma congelada aí na fala dele, mas acho que o Gise já entendeu. Acho que deu para entender, tá? Bom, primeiro, cumprimento por essa iniciativa. Aí. Cumprimentar, Carlos, a tua pessoa por essa iniciativa, cumprimentar o Carlos Eduardo, que estão, como sempre muito disponível para iniciativas aqui do Sinduscom Paraná, faz um belo trabalho à frente da Comissão de Infraestrutura da CEBIC, e ao Dr. Fernando Vernalha, né, pela sua clareza das suas palavras e pelo seu conhecimento, que com certeza contribui para muito da nossa atividade, a nossa atuação. Tem colaborado muito dentro mesmo do Sinduscom, como também dentro da CEBIC, no âmbito da CEBIC. Bom, eu vou trazer um exemplo da minha empresa, que passa um pouco por isso que você falou, Carlos, que a gente já vivenciou durante dessa questão da documentação. E a gente teve uma bela assessoria do Dr. Fernando Vernalha. Mas antes disso, e até tentando responder a pergunta do nosso colega, eu vou começar com uma frase que eu já conhecia a metade dela,
e depois ela foi acrescentada, acho que pelo Ben Bernanke, que era do FED, eu não sei se ele está no FED ainda ou não, né? Mas a que eu já conhecia era o seguinte: não existe ateu em trincheira. E o Bernanke acrescentou, nem liberal em crise financeira. Digo isso pelo seguinte: se nós formos seguir o receituário econômico atual, que é o vigente hoje em dia, a situação que o Fernando colocou, né, dessa crise fiscal, eu acho que ela vai tomar uma proporção inimaginável com aquelas entidades, mesmo você tem hoje estados em situação fiscal muito ruins, né, que teriam que ter uma capacidade maior, né, mas um bom número dos municípios, ou a maior parte deles, vão viver situações como essa, e daí vai ser o terror para nós, né? Então eu entendo que tem que e isso é papel das nossas instituições, das nossas entidades, cobrar um receituário diferente para essa crise, né? Que se for nesse caminho, né, de que não se vai poder aumentar o valor das dívidas, ou não queira se colocar um pouco dos recursos desse fundo soberano, ou alguma outra solução, né, que fomente a economia para que haja retomada do crescimento. Isso, pessoal, não é novo, né? Se você vê no New Deal, né, que veio depois com o Roosevelt na presidência dos Estados Unidos após o crash de 29 na Bolsa de Nova York, né, como é que foi a retomada da atividade? A partir de investimento em infraestrutura, né? O que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, se não foi o Plano Marshall, né, ou mesmo o que aconteceu no Japão. Então, há que se retomar, né, com investimentos. Então, tem que haver recursos, sim, para as parcerias público-privadas, para as concessões, e também para o próprio setor público executar ou colocar em andamento projetos de investimento dos seus municípios, dos seus estados ou do próprio país. Então, eu acredito que deva haver, sim, uma pressão nossa muito grande, de juntar outras entidades para que haja um receituário diferente para esse pós-crise no Brasil. Nós não vamos conseguir resolver com o receituário que nós temos hoje, né, na questão econômica e fiscal, né? Vai haver mais endividamento. Mas, se ficar da mesma forma, mal e mal essas administrações públicas vão ter recursos para pagar suas folhas de pagamento e de seu custeio. Então, nós temos, sim, que brigar por isso, para que realmente a gente tenha uma condição de retomada melhor e que nos dê uma maior esperança de a gente voltar aos trilhos o mais rapidamente possível, né? Lógico, tudo isso tem que ser feito com muita responsabilidade, nós também temos que cobrar isso, acho que nós também temos que ser formuladores, né, ajudar nessa formulação, de tal forma que isso depois nos transforme num abuso, né, que se use isso de uma maneira totalmente irresponsável, que vai gerar mais problemas ainda, né? Mas eu acho que hoje a gente já tem uma democracia madura, acho que nós temos muita transparência, nós temos muita informação, que é possível, sim, se fiscalizar melhor a aplicação desses recursos. Então, eu espero isso, né? Acho que devemos trabalhar por isso, porque a gente tem uma retomada melhor. Outra coisa que foi colocado, o Carlos Cade falou no início, depois também o Fernando falou, realmente, nós ainda hoje estamos numa situação, eu diria, na maior parte dos estados, né, o Carlos Eduardo falou antes, que acho que são 21 estados no Brasil, né, que não estão colocando a construção, né, a construção de infraestrutura, a construção civil, a construção de uma forma geral, né? Mas por que isso? Né? Por que está acontecendo isso? Porque, veja, a economia não pode parar. E o reflexo da nossa atividade na economia é muito grande. E reflexo tanto econômico quanto social, porque nós geramos muito emprego. Para, geralmente, pessoas que não têm uma formação, não tiveram a felicidade de ter uma formação educacional melhor, né? Então, nós cumprimos um papel que é econômico e um papel que é social, sendo que nós temos, sim, o menor risco mediante essa pandemia, né? A maior parte das nossas obras, nossos canteiros, não há essa quantidade de gente muito perto, muita aglomeração,
e a gente pode gerenciar, acho que todos nós já estamos tendo que fazer isso, de gerenciar os nossos recursos humanos dentro das nossas obras, né? Alterando a entrada, de saída, de alimentação, dando um período para troca de máscaras, né? Então, tudo isso que podem gerar depois, lógico, uma redução de produtividade, que a gente vai ter que ver lá na frente, mas nós temos que cuidar, sim, muito desse nosso ativo. Né? Temos que cuidar muito, e aí volto no que você falou um pouco antes, Carlos, embora você não falou nesse sentido, mas da questão da gente também documentar isso, para que se houver algum reflexo que aconteça, infelizmente, algum problema em nossa obra de alguém ficar contaminado, né, nós tenhamos todos os documentos para demonstrar todo o trabalho que a gente tem feito em relação a isso. Né, a distribuição de EPIs na área de saúde, da questão de álcool gel, de alimentação, de não causar aglomeração, né, de máscaras, de ter tempo para se trocar isso, né, tudo isso nós temos que fazer, executar dentro do nosso gerenciamento, mas também demonstrar isso documentalmente. Mas, voltando então ao exemplo que a minha empresa já vivenciou esse ano, né, e foi uma coisa assim, meio, às vezes, meio nonsense, né? Então, nós tínhamos uma obra com um determinado município, né, o município queria a obra, porém o Estado, né, tinha uma determinação que obra não era serviço essencial e que deveria ser paralisado. Né? Então, o primeiro impacto dessa nossa obra foi a falta de 2 insumos importantíssimos. Nós não tínhamos mais os insumos para continuarmos com a nossa obra. Mas resolvemos levá-la ainda adiante até que esses insumos se acabassem. Tudo que eu tivesse insumo, íamos tentar trabalhar para que depois, né, ver o que acontecer, paralisar e tal, né? Bom, paralelamente a isso, não havia nenhuma manifestação do contratante em relação a fazer uma paralisação da obra, né? Já senti naquela época, Fernando, uma preocupação do administrador em não querer dar causa para uma futura reivindicação de um claim, de um pedido de reequilíbrio, qualquer que fosse, ou algum outro tipo de pedido, né? Conversamos e tal, e nós fomos levando, até que chegou a força do Estado e que nos fez parar. Né? Fez parar, inclusive, fechar o canteiro, tirar todas as pessoas de canteiro, para que, sob ameaça, inclusive, de coação do Estado. Bom, com isso, nós saímos, não tínhamos alternativa, tivemos que sair da obra, e aí, já um pouquinho antes, já estávamos contando com a assessoria do Dr. Fernando, né, nós fizemos uma correspondência ao município, relatando tudo o que tinha acontecido, todos esses diversos passos, né, inclusive depois com a nossa retirada forçada da obra, né, e saímos de lá. Bom, passou algum tempo, não muito tempo, coisa de uma semana, e houve uma reversão da medida por parte do governo do Estado. E o município querendo que nós voltássemos. Falamos, olha, nós vamos voltar, mas para isso nós precisamos que vocês nos deem um documento dizendo que é para a gente voltar, né? Porque senão eu posso até nem conseguir entrar no Estado, né, com o pessoal que eu tenho fora que não é daí. Tá? Então, se vocês nos derem o documento, nós estamos voltando no dia seguinte. Né? E foi assim que aconteceu. Né? Eles fizeram um documento, fizeram toda uma justificativa por que eles estavam nos chamando de volta a trabalhar, né? Então, isso nos dá uma segurança maior, né? Embora a gente não sabe direito quais vão ser os reflexos econômicos depois, mas para poder voltar e poder ter uma justificativa forte de um eventual pedido de reequilíbrio ou de claim, porque realmente ele aconteceu. Eu tive que manter um número razoável de funcionários, né, sem atividade durante aquele período, fora a questão de produção mesmo, de perder o tempo dentro do contrato. Bom, eu penso, sim, eu volto a frisar sobre isso, né? O receituário para a saída da crise econômica depois não pode ser o mesmo praticado até agora, né? E nós temos que cobrar muito por isso, Carlos Eduardo. Eu acho que a CEBIC, né, é o nosso representante maior,
né? Mas nós temos que juntar outras entidades para pedir uma solução dessa natureza. E vamos tentar levar as nossas atividades o mais longe possível. Espero que não seja necessário no país um lockdown aí, de ter uma paralisia geral. Espero, torço e oro por isso, né? Porque senão as consequências vão ser ainda mais graves. Tá? Acho que era isso de início. Estou à disposição aí. Obrigado, Gizi. Eu acho que você colocou bem o caso concreto da documentação, né? Da necessidade de se documentar para que os atos possam ser assegurados ou nesse momento ou posteriormente. Mas, respondendo ou tentando responder a pergunta que o Carlos colocou, de quem está nos assistindo, é muito difícil falar em previsão de impacto nesse momento de recursos públicos e de recursos privados que venham de fundos de investimento, que têm participado de várias PPPs e concessões aqui no Brasil. Os investidores internacionais, certamente, num momento como esse, estão retraídos, o que não é o caso de fundos de investimento, que têm buscado a melhor aplicação e que têm disponibilidade para aplicar em projetos aqui no Brasil. Isso deve estar alimentando o otimismo que eu vejo do ministro da Infraestrutura, quando ele tem falado, nesses últimos dias, dos projetos que virão aí na área da infraestrutura. Aí ele está se referindo a leilões de concessão. No plano dos recursos públicos, é óbvio que nós vamos ter um impacto fiscal, o Fernando já colocou muito bem isso, só que o que eu acho, a palavra de ordem para recurso público, nesse período de crise e pós-crise, chama-se eficiência do gasto público. Eu acho que é isso que nós temos que buscar, porque existem bancos como Caixa Econômica, como o Banco do Brasil, como o BNDES, que são bancos de fomento, acima de tudo. Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Eu acho que aí deve ser uma pressão muito grande nossa, para que se busque eficiência, se tenha compreensão de que o investimento na infraestrutura pode salvar a economia do país, no primeiro lance de compreensão, e segundo, na qualidade do gasto público. Existem decisões que são complicadas e que essa análise de eficiência tem que ser buscada até com uma certa frieza. Cito um exemplo recente. Foi possibilitado um saque, mais uma vez, um saque de R$1.000 e poucos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Quem vai sacar? Tem necessidade? Óbvio que tem. Ainda bem que nessa medida foi bloqueado que esse recurso fosse usado para pagar a dívida bancária, porque essa mesma medida tomada no ano passado serviu muito aos bancos, mais de 80% de quem sacou pagou suas dívidas no banco. Dessa vez o governo, acho que percebeu isso, e esse tipo de recurso sacado não pode ser usado para pagamento de dívida bancária. Vai para o consumo. Só que ele sangra o investimento em obras de saneamento, por exemplo, que são financiadas com recursos do Fundo de Garantia. O que eu acho que tem que ser pensado, e a gente tem trabalhado nisso, é para o Fundo de Garantia, por exemplo, um fundo importantíssimo para o setor da construção civil, não virar um posto Ipiranga, onde tudo que você precisar, você vai lá que tem. Existem inúmeros projetos em tramitação na Câmara dos Deputados, e eu sei que está sendo transmitido para todo o Brasil, mas eu digo, com uma boa dose de populismo, tentando sangrar recursos do Fundo de Garantia. Então, eu acho que a busca da eficiência da aplicação do recurso público, se a gente conseguir isso, junto com o incentivo aos bancos de fomento, nos darão uma relativa segurança de não haver nenhuma queda muito brusca aí nos investimentos do setor público. Fernando, não sei se você quer fazer alguns comentários, você está ouvindo, por favor. Não, é isso aí, eu estou de pleno acordo com as tuas considerações, com as do Gizi também. Eu acho que a gente precisa aí de um novo receituário, né, Gizi, para ver como é que a coisa vai caminhar daqui por diante. E, enfim, eu acho que a gente sempre volta no mesmo problema, que é um problema difícil de gerenciar, né, que não está muito na esfera aí de domínio das empresas, que é justamente a questão fiscal, né? Como que as empresas podem se proteger
quanto ao risco do descumprimento das obrigações de pagamento no âmbito desses contratos pelas administrações públicas. E eu acho que esse é um tema que demandaria uma atuação mais institucional aí das entidades, quer dizer, tem que ter, né, uma voz institucional para que esse problema possa ser, pelo menos para que essa demanda, né, dos setores de mercado possa ser ouvida pelas administrações públicas. Então, assim, eu volto à minha questão, a necessidade das administrações públicas assumirem essa responsabilidade de conduzir esses processos. Eu sei que isso não é simples, há muitas empresas que, enfim, não conseguem ter uma boa interlocução com a administração pública, muitas vezes por falta de capacidade institucional da administração pública, mas, enfim, é um contexto em que nós precisamos, né, dessa ação institucional do poder público, sem a qual as empresas seguirão, né, carregando o risco de futuros inadimplementos aí com relação às obrigações contratuais, por um cenário que é possível de antever, um cenário de muita, mas muita dificuldade fiscal. E certamente vai haver a realocação de recursos, muda um pouco a política aí, alocativa de recursos, e eu não me surpreenderia se muitos dos recursos atualmente reservados para fazer frente às obrigações de obra pública sejam realocados para outros setores, inclusive para fazer frente às necessidades aí de saúde. Fernando, tem duas perguntas aqui de participantes que tem alguns elogios que eu não vou ler, alguma concordância com o Carlos, mas são duas perguntas que eu não vou nominar, mas fala bem assim. A de uma é o seguinte: ela já tem nota fiscal emitida, que a prefeitura já sinalizou que não vai ser paga. Se devemos paralisar a obra, se ela deve paralisar a obra, e comunicar que é devido ao corona, que ela está paralisando. Quer dizer, a prefeitura falou que não vai pagar, se ela deve paralisar a obra. E a outra é se o caso de um reequilíbrio, a solicitação de um reequilíbrio, se perceber que não terá, se é um motivo de rescisão amigável de contrato. Essas duas perguntas foram colocadas aí. É que, vejam, ambas as questões, né, elas se baseiam numa presunção. Né, uma presunção, a primeira numa presunção de que a administração pública não honrará, embora tenha havido essa sinalização, que a gente tem que entender o que é isso na prática, mas eu estou entendendo que não há nenhuma documentação, né, nenhum ato formal em que se declare que não haverá o cumprimento dessa obrigação de pagamento. Né? Então, eu estou entendendo que aqui a gente está tratando de uma mera presunção, do ponto de vista jurídico, uma mera presunção de que o poder público não honrará. E na segunda pergunta também, né, é uma presunção de que não haverá recurso suficiente para reequilíbrio. Isso, infelizmente, não é suficiente do ponto de vista jurídico, né, para autorizar a suspensão da execução do contrato. Aí, o que eu recomendaria nesse caso é que houvesse uma notificação da empresa para a administração pública, para que ela se posicione com relação à eventual suficiência de recursos em função do contexto da pandemia, né, um fato novo superveniente, a celebração do contrato, que traz uma preocupação para as partes quanto à suficiência fiscal, por assim dizer, da administração pública para honrar as obrigações de pagamento. Então, a empresa poderia notificar a administração pública solicitando que ela se posicione em relação a essa questão. É a única forma da empresa documentar isso, e aí, eventualmente, a depender aí da manifestação do poder público, ela poderia, sim, suspender a execução do contrato. Mas isso precisaria ser instruída aí com a demonstração de que o prosseguimento do contrato não é mais possível em função do risco iminente ou em função da probabilidade dessas obrigações de pagamento não serem honradas. Né? Mas, assim, eu volto a dizer, a
apesar do contexto excepcional da pandemia, a suspensão da execução do contrato é uma hipótese que enseja a rescisão do contrato em desfavor do contratado privado. Então, precisa haver uma justa causa. E a mera presunção de que a administração pública não honrará os pagamentos, na minha visão, não se caracteriza como justa causa. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando. Eu gostaria que nós entrássemos nas considerações finais aí, porque já estamos no nosso tempo, já estamos no nosso tempo. Então, está aberto aí para consideração final. Obrigado, Carlos. Eu acho que, antes de agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa, um comentário do Carlos Greif, que até onde eu sei é da KPMG, está nos assistindo. Esperar que o poder público, a iniciativa de revisão dos contratos não é viável. Temos que ter flexibilização dos órgãos de controle e uma correta e bem documentada demonstração de justa causa. Cláudio, concordo em gênero, número e grau. Eu acho que a iniciativa de revisão de contratos só discorre um pouquinho, tem que partir só do ente privado. Eu acho que a palavra é negociabilidade nesse momento, o Fernando chamou a atenção para isso. Então, o que tem que se buscar individualmente como empresa, ou preferencialmente através da entidade de classe local, é a negociação, o planejamento com o órgão público, que eu acho que deve partir do setor privado, mas só terá bons frutos aí se houver uma condição de planejamento colegiado. Eu acho que o verdadeiro sentido de parceria público-privada se impõe nesse momento, a compreensão exata do que deve ser uma parceria entre o público e o privado. E um afundar, o outro afunda junto nessa crise. Então, as considerações que eu faria, só para ilustrar a pergunta dele. Carlos Cardes, Diz e toda a equipe do Sinduscom Paraná, e a todos que estão nos assistindo, obrigado aí pela oportunidade. Nos colocamos inteiro. Essa crise é dinâmica, ela não tem respostas que ficam válidas, acho que por muito tempo. A gente vai adaptando as nossas percepções e as nossas respostas com o decorrer do que vai acontecendo, mas nos colocamos aí como Comissão de Infraestrutura da CEBIC, à disposição do grupo de amigos que eu tenho no Sinduscom Paraná. Muito obrigado aí pela oportunidade. Fernando, palavras finais e depois o Gize. Da mesma forma, eu quero agradecer o convite para a participação dessa discussão. Acho que foi uma discussão muito produtiva. A gente podia ficar discutindo aqui durante muitas horas, né? Porque eu acho que o assunto é muito rico e sempre o tempo sempre é suficiente para a gente abordar aqui todos os aspectos envolvidos numa discussão tão complexa como essa, né? E tão multidisciplinar, assim, envolve realmente muitos ângulos aí de abordagem. Então, assim, eu queria dizer, para finalizar, que apesar de a gente ter um arcabouço jurídico, né, para buscar a adaptação dos contratos à nova realidade, em função de todo o contexto da pandemia, ele pode parecer um pouco insuficiente, entendeu, no atual momento. Os mecanismos tradicionais aí que nós temos para adaptação de contratos, face à excepcionalidade da crise e a dimensão do seu impacto, né, no âmbito dos contratos, especialmente dos contratos de obra pública, infelizmente os mecanismos tradicionais eles não são suficientes. Então essa pergunta que acabou de ser feita revela um pouco isso, né? Quer dizer, infelizmente nesse contexto o contratado privado não tem muito o que fazer, a não ser confiar, né, que a administração pública vai honrar com as suas obrigações ali na frente. Por isso que eu insisto nisso, nessa institucionalidade que a gente precisa nesse momento, né, e eu acho que é uma demanda para que as administrações públicas criem seus comitês de crise, chamem o controlador, chamem as empresas, as entidades, né? Eu ouvi essa expressão esses dias ali, cria um painel de negociação, né? Tem que chamar as empresas para negociar. Você não vai ter dinheiro para tudo, é preciso chamar, interagir com as empresas, ter essa interlocução para ver como é que nós vamos dividir o bolo, né? Porque, afinal de contas, a gente já... o
contexto já permite a gente antever a insuficiência de recursos para fazer frente a todos os compromissos assumidos até antes do advento da crise. Então, realmente, precisa de planejamento, precisa oferecer um pouco mais de previsibilidade aos parceiros da administração pública, que, enfim, que tem contratos assinados, que tem a responsabilidade de fazer as entregas, eles precisam de previsibilidade. É sabido que os contratos estão estabilizados em função da pandemia, mas precisa de um caminho, né? Então, quem tem que oferecer esse caminho é a administração pública. Na falta de ação da administração pública, na inércia, na omissão do poder público de oferecer esse caminho, aí sim, eu acho que as empresas têm que propor, né? A iniciativa tem que vir das empresas, e aí eu recomendo que tudo seja muito bem documentado, que as empresas estejam sempre assessoradas, né, por consultorias ali, capazes de orientar as empresas a trilhar o melhor caminho, mas, enfim, o que a gente pode esperar do poder público nesse momento é isso, né, que eles tomem a iniciativa de liderar, conduzir esse processo, montem seus comitês de crise e criem um planejamento aí para os contratos, com a responsabilidade de honrar com as obrigações de pagamento para que esses contratos possam chegar ao seu final. Doutor Gil, como prata da casa do Sinduscom Paraná, as palavras aí de encerramento. Prata da casa, veterano pra caramba. Então, pessoal, eu acho que, até tomando as últimas palavras do Fernando, eu acho que é um aspecto que a gente tem que dar a importância devida, pessoal. São as nossas entidades, tá? É o Sinduscom Paraná, são as diversas outras entidades que defendem as suas empresas associadas, como é a nossa CEBIC lá em Brasília, da onde a gente tem uma fonte de informações, uma fonte de, não só de informações, mas de ações que são feitas em favor a nosso favor, ao favor da nossa atividade empresarial. Tá? Então, procurem valorizar suas entidades, estejam mais próximas dela. Tá? É uma fonte de informação muito rica, muito grande, e nós juntos conseguimos fazer muito mais coisas. Então, o conhecer, né, as dificuldades de cada um vai fazer um somatório de te achar uma solução até melhor. Eu vi, Carlos Cade, que sobraram algumas perguntas, que eu acho que era até interessante você pedir para que eles mandassem o endereço dele, que o Fernando, o Carlos Eduardo, aí pudessem também responder, né? E, então, no mais, é agradecer, parabéns, Carlos Eduardo, por tudo que falou, parabéns, Fernando, sempre com todo o teu conhecimento aí a serviço das nossas empresas. E parabéns, Carlos, pela iniciativa e pela condução. Tá, muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Carlos. Boa tarde, boa tarde. Obrigado a todos.